Às vezes você tem uma questão acontecendo emocional, às vezes tem uma questão a nível mental, do seu psicológico, da sua forma de pensar, da sua organização da sua família, que você fique tropeçando sempre no mesmo lugar. Então vamos dizer que você fica tropeçando em não expressar a sua raiva, não expressar aquilo que você sente. Você chega para as pessoas e você não fala. Aí você chega para as pessoas e você não fala. Você chega para as pessoas e você não fala. E você chega para as pessoas e você não fala. E se tem um relacionamento, você não fala. Tem o seu patrão, você não fala. Tem o seu pai, sua mãe, você não fala. Tem o seu filho, você não fala. Uma hora, inevitavelmente, essa garganta vai começar a doer. E essa garganta vai começar a ficar machucada. Inevitavelmente, com o tempo, isso vai desenvolver uma dificuldade crônica. Eventualmente, você vai desenvolver algum processo de inflamação da garganta e toda vez que você precisar falar coisas para pessoas e você não falar, a sua garganta vai ficar inflamada. E aí você tem que ir no médico, tomar um antibiótico, fica doente, fica de cama, porque você não soltou aquilo que está aqui. E se você continuar repetindo nesse mesmo padrão, isso pode virar uma doença um pouco mais séria mais para frente. Então, normalmente, as doenças do corpo físico, elas são sintomas, elas são sinais de que algo aconteceu no passado, de que algo está ali para ser liberado, não é liberado e fica se reproduzindo, né, dia após dia, momento após momento, situação após situação. E como você não consegue olhar para isso, você não consegue desenvolver isso na sua vida, você não consegue expressar isso na sua vida, não consegue movimentar isso na sua vida, aquele bloqueio aparece na forma de uma doença para ver se você percebe ele, para ver se você, tipo, para olhar, para cuidar de algum aspecto da sua vida. E se você não parar para cuidar, mesmo que você tome uma medicação, tome um remédio e cure a parte física, mas você não olhou para a parte emocional, isso vai voltar a acontecer novamente, tá? Por isso que é muito importante você olhar, chegar na origem das questões emocionais suas, das suas familiares ou dos seus clientes, nas origens emocionais, tanto de questões emocionais quanto de questões físicas. Por quê? Conforme você não olha para isso, isso vai voltar a tender a se reproduzir na forma de uma doença, de um desequilíbrio físico, de uma desordem física. E se você ainda não continuar olhando, mesmo que você cure o físico, mas você não olhar para isso, isso vai voltar a explodir no mesmo lugar. Vai voltar a acontecer novamente uma doença ali, ou até mesmo isso pode se desenvolver numa doença até pior, ou ir para outras partes do corpo, mas que estejam relacionadas com essa mesma dificuldade. Por isso que é muito importante você ir para a origem. E mesmo que você olhe para essa origem e você chegue ali, é muito importante que você saiba como resolver isso. Porque não adianta só ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é importante a gente chegar e olhar para as questões. É importante chegar e olhar para o ponto e ver o que está acontecendo. Mas mais importante do que somente olhar e ver o que está acontecendo, é você olhar, ver o que está acontecendo e transformar isso. Resolver isso. Isso é um outro tipo de trabalho. Como terapeuta holístico, como terapeuta de essentoterapia, o que eu recomendo para os meus alunos é que a gente chegue nessa origem e a gente ajude o nosso cliente a resolver essa origem, tá? E aqui eu vou falar para vocês como que faz para a gente chegar nessa origem, resolver essa origem, vou dar dicas para vocês de como que a gente pode chegar nisso tudo, tá bom? Só estou abrindo aqui o tema para a gente poder conversar um pouquinho. E eu quero, para que vocês que estão vendo esse vídeo, eu quero trazer também uma coisa um pouco mais holística aqui. Estou com um tarô, o oráculo do pão aqui. E eu acabei de abrir uma carta para gente. Não sei se vai dar para ver aí, acho que está ao contrário o vídeo, né? Carta da ação. E ela fala assim: ação é o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento. Na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir, realizar. Carta da ação, tá? Então vamos para ação. Vamos entender como que funciona essa questão da origem emocional das doenças. Primeiro ponto que vocês precisam entender é que quando um cliente chega numa sessão, ou quando a gente vai trabalhar um tema como uma doença física, primeiro a gente tem que entender o que que é, o que que a pessoa tem. Então vamos dizer que eu chego para atender uma pessoa, deixa eu pegar um caso aqui real, sei lá, um problema de pulmão. A pessoa está com um problema ali de... falaram aqui, a psoríase, né? Psoríase, me perguntaram hoje sobre a psoríase, né? Então, uma pessoa chega para mim para fazer uma sessão,
E normalmente, tem algumas pessoas que vêm buscando trabalhar doenças físicas, mas tem algumas pessoas que vêm pensando em trabalhar questões emocionais, mas também tem uma doença física. Se a pessoa tem uma questão física que está pegando para ela naquele momento, eu opto por trabalhar a partir da questão física. Por quê? Normalmente a gente vai chegar na mesma raiz. Uma questão emocional que a pessoa está vivendo, um bloqueio na vida, e uma doença física. Se ela está trazendo tudo aquilo numa sessão, se aquilo está muito vivo dentro dela, a gente tende a chegar numa mesma raiz durante o atendimento. Tá? Então, quando a pessoa vai conversando, a gente vai pegando esse mesmo tema e a hora que a gente chega no mesmo ponto, numa mesma raiz. Então, eu gosto de ir pela doença porque é algo mais concreto, é algo às vezes mais fácil da pessoa trazer para mim e a gente poder olhar para isso. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é qual que é a doença, o que que a pessoa tem, o que está acontecendo na vida dela. A partir do momento que você sabe o que a pessoa tem, o que vai facilitar o seu trabalho para chegar na origem, você precisa saber, quando isso foi criado. Então a pessoa traz uma questão para mim, minha psoríase, eu pergunto para ela assim: "Quando foi a primeira vez que você descobriu que você tinha psoríase ou que os efeitos dela começaram a surgir no seu corpo?". Psoríase são umas manchas, uma coceira que dá na pele, né, uma inflamação que dá na pele, ela fica irritada, fica vermelho, faz umas feridas, abre umas bolhas, depende da pessoa. Então, quando foi a primeira vez que você sentiu essa doença ou a primeira vez que você descobriu que você tinha essa doença, tá? Então a gente precisa saber quando isso começou. Por quê? Ela tem uma origem emocional. E a doença está querendo me sinalizar alguma coisa. A doença está querendo falar que algo aconteceu e que eu preciso entender alguma coisa para mudar alguma coisa dentro de mim. Eu preciso arrumar alguma situação na minha vida. Então ela está querendo sinalizar algo. É um sinal de fumaça. De onde que está vindo a fumaça? Você olha para a fumaça. De onde que vem a fumaça? Vem de lá. Então é lá que eu tenho que olhar. A fumaça está vindo da onde? Está vindo daquele lugar. Então a doença está vindo da onde? Quando que ela começou? Quando foi a primeira vez que você soube da doença, que você começou a sentir os efeitos, os sintomas dessa doença. E a gente chega naquele sintoma, naquela ponta. Então quando foi? Ah, isso aconteceu, eu comecei a sentir isso há 5 anos atrás. Tá, então foi tipo 2016, 2015, quando foi? Ah, foi mais ou menos meio de 2016, ali para julho, mais ou menos, eu lembro que era uma época de férias e tal. Ótimo. Então, julho de 2016. O que estava acontecendo nessa época na sua vida? Vamos olhar para o fogo, né? Lembra que eu falei que normalmente a doença é um sintoma, não é a causa. Se ela é um sintoma, a gente viu a fumaça saindo, a gente foi para o fogo. Então, o que que é esse fogo? O que estava pegando fogo na sua vida naquele momento? Aí pergunta para a pessoa: "O que estava acontecendo na sua vida quando você começou a ter essa doença?". "Ah, Léo, na minha vida estava acontecendo uma loucura, eu fui viajar, eu lembro que esse férias eu vim aqui para Chapada dos Veadeiros, 2016, e eu fui viajar com meus primos, e a gente saiu em família, a gente fez um monte de coisa, a gente se divertiu, saiu bastante à noite, eu conheci uma pessoa muito legal, uma pessoa muito incrível que eu me apaixonei". E ela tá falando o que aconteceu naquela vida. "Eu me apaixonei muito, mas eu não podia ficar com a pessoa, porque a pessoa tinha outro relacionamento, e eu fiquei me sentindo meio que incapaz, é como se eu não pudesse estar com aquela pessoa, tal. E era a pessoa da minha vida, a minha paixão, e eu queria muito ficar com ela, eu fiquei muito triste, fiquei muito mal". Enfim, ela começa a trazer questões pra mim, ela começa a falar um pouco da vida dela, o que estava acontecendo naquele momento. E quando ela traz isso, eu começo a: espera aí, tem alguma coisa aqui, nessa história que eu tô contando aqui". Ela saiu, foi se divertir, foi viajar, fazer as coisas dela, conhecer alguém, se apaixonou, mas ela não pôde. Como que ela se sentiu? Eu já entendi o que estava acontecendo. Como que ela se sentiu naquele momento? "Ah, eu me senti incapaz, é como se eu não pudesse estar com as pessoas do meu sonho, minha vida é como se não pudesse ter sentido". E eu começo a perceber coisas ali. E aí a gente pergunta assim: "E o que que essa doença estava te mostrando? O que que essa doença estava te ensinando?". Porque você falou que se você começou a sentir essa doença naquele momento você viveu essa situação, estava sentindo determinadas coisas, e o que que a doença te ajudou? "Ah, aí eu estava com a minha família, e aí eu comecei a sentir muita alergia na pele, começou a coçar muito, e eu lembro que até eu tive que eles saíam à noite, iam pra festa ou iam para as cachoeiras e eu acabei tendo que ficar em casa várias vezes para poder ficar, pra poder cuidar, porque eu não podia sair, porque toda vez que eu tomava sol, eu saía à noite, encontrava pessoas e tal, piorava. Eu tive que ficar em casa me cuidando,
E aí depois quando eu fui para o médico, a gente fez um diagnóstico e tal, falou que eu tinha uma psoríase. Então, o que que a doença fez pela pessoa? Fez ela se isolar, nesse caso, fez ela ficar sozinha, ela não se divertir, fez ela, deixar de interagir com as pessoas, e por aí vai. A doença foi ajudando ela a lidar com uma situação, que no caso foi uma coisa ruim. A doença fez uma coisa ruim pela pessoa, tá, do tipo assim, que a gente julga ruim, né, fez ela ficar sozinha, ela se isolar, etcétera. Só que aqui eu já começo a ter um vislumbre do porquê que essa doença tá ali. Porque essa doença tem um propósito, tá? Toda doença, ela tá querendo mostrar algo para a pessoa. Toda doença está querendo ensinar algo para a pessoa. Nesse caso, ela estava numa situação de que ela não podia se relacionar, de que ela não podia ficar com outras pessoas, que era muito duro, né? Pela história que eu contei aqui, era muito duro se apaixonar, ela não podia se apaixonar, ela não podia viver os sonhos dela, ela se sentia incapaz. E a doença ajudou ela a diminuir esse sentimento, não se relacionando com as pessoas, ficando sozinha, se isolando. Essa doença ajudou ela a parar de interagir com as pessoas. E assim, a psoríase de forma geral, só para vocês terem uma noção, ela tem uma tendência a estar relacionada um sentimento de eu não poder viver a vida. É um sentimento de que eu não consigo, não posso aproveitar e desfrutar da vida. É um sentimento de não viver. Vamos trabalhar isso, vamos olhar para isso, vamos superar isso.